Ainda Eu não acho tá. que agora Ah, vai começar. todo Então, mundo dá um ok aí. bom, olá a todos e todas. É com grande satisfação que eu dou início a mais uma edição do Torradas do IBDP. É a última edição de 2023, mas não por isso menos especial. Hoje a gente vai ter a grande satisfação de receber nessa edição o professor Carlos Frederico Bastos Pereira para fazer um debate da tese dele, editada pela editora Juspodium, Fato Notório Internet, tese que ele defendeu na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O professor Carlos Frederico é doutor pela USP, mestre pela Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, professor da FDV e advogado. E para torrá-lo no episódio de hoje, a gente conta com a participação muito importante da professora Clarice Diniz Guedes, que é mestre em Direito Processual pela UERJ, doutora pela USP, professora associada da Universidade Federal de Juiz de Fora e coordenadora do PPG em Direito e Inovação dessa mesma universidade. A professora Clarissa enfim, muito conhecida pelos seus estudos em Direito Probatório, tenho certeza que vai contribuir muito no episódio de hoje. E o professor Robson Godinho, também um grande especialista em Direito Probatório, grande estudioso, com diversas obras e estudos no tema, que é doutor e mestre pela PUC de São Paulo e promotor de justiça no Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, sendo a dinâmica que a gente costuma impor aqui no Torradas, eu vou passar a palavra para o Fred para que ele brevemente, em 10, 15 minutos, exponha um pouco o trabalho, e depois eu vou passar a palavra para os torradores levarem a cargo suas perguntas contra o Fred. Muito obrigado. Bom, obrigado, Eli. Gostaria primeiramente de agradecer muito o convite do pessoal do Torrados do BDP, né, o Instituto Brasileiro de Direito Processual. Agradeço ao Eli, à Clarice. Estendo também meus cumprimentos ao professor Eduardo Talamini, a Carol Zeda, a Suzana Cremasco, que também ajudam aí a tocar esse projeto muito bacana do IPDP. Fico muito feliz de estar aqui debatendo com os professores Robson e a professora Clarissa, dois professores que eu admiro muito, professores que eu li, cito e contribuíram muito para o desenvolvimento do trabalho. Então, é muito gratificante estar aqui para debater as ideias de uma tese de doutorado que foi posteriormente publicada em sua versão comercial pela editora Juspod, né? O meu livro Fato Notório Internet. Todos nós aqui que somos do meio acadêmico sabemos como é muito exaustivo um trabalho de elaboração de uma tese, às vezes, né, aqueles vai e vens da reflexão, de pesquisa, de leitura. Nós precisamos muito dos nossos amigos e amigas no desenvolvimento dessas ideias. Então, depois de publicar um livro, submeter essas ideias ao escrutínio público, à comunidade acadêmica, é sempre muito gratificante e desafiador ao mesmo tempo, né? Essa tese de doutorado que eu escrevi não foi o tema originalmente concebido e apresentado pelo projeto, sob orientação do professor Flávio Archo, lá na Faculdade de Direito da USP, mas foi o tema que eu escolhi muito por conta dos influxos que hoje a gente tem aí no mundo contemporâneo sobre o conhecimento e a interpretação dos fatos no mundo em geral. Não estou falando aqui no processo judicial, né? Isso influencia na nossa compreensão de mundo, na nossa compreensão de como vemos as coisas, influencia na nossa memória, na nossa formação cultural, e como não podia deixar de ser, isso influencia muito no processo judicial, né? Os fatos, eles têm um papel fundamental no processo judicial. É a partir dos fatos que o direito nasce, né? Tem uma expressão no brocardo latim, em latim também, que trata disso, e investigar essa questão dos fatos notórios e de como essa profusão, essa difusão imensa, veloz, intensa de conhecimento sobre os fatos do mundo digital repercute na vida e no processo, foi o que me causou espécie e me levou a pesquisar esse tema. Muito porque eu também fiz uma matéria, um crédito de doutorado do professor Tucci, professor Heitor Sica,
ele, depois de lançar aquelas biobibliografias dos quatro pátres da ciência italiana, né? Uma delas do Calamandrei, ele deu uma cadeira sobre o pensamento de Piero Calamandrei, e como não poderia deixar de ser, um dos seminários foi sobre fato notório. E causou uma discussão na hora dos debates sobre justamente qual o impacto que essa difusão digital de conhecimento sobre fatos na internet pode causar na notoriedade de um fato. Ele estar na internet público, acessível, de forma gratuita, né? A partir de um clique, né? Um mouse no celular, faz com que um fato seja considerado notório. Por si só, isso é suficiente para dar notoriedade a um fato? Essa discussão começou a surgir por ocasião desse debate e fez com que me despertasse a atenção para o tema. E eu comecei, a partir desse seminário, a fazer algumas pesquisas, né, por conta própria, em jurisprudência no início, e percebi que alguns tribunais passavam a tratar fatos disponíveis online como notórios pelo simples fato deles estarem na internet. E aí eu comecei a investigar essas decisões, vi que algumas dessas investigações judiciais eram feitas absolutamente sem critério, sem submeter ao contraditório esses fatos, às vezes fatos que já descambavam para um fato de conotação mais técnica, dispensando produção de prova, prova pericial, prova ou deixando de ouvir expert, e aí isso era utilizado no processo, era tido como verdadeiro esse fato. Ninguém se atentava em relação a isso, até porque a nossa legislação sobre fato notório, desde o CPC de 39, pelo CPC de 73 e agora no CPC de 2015, é muito lacônica em relação a isso, né? Ela fala simplesmente que dispensa-se a prova dos fatos notórios, fatos considerados notórios. Só que existe muito mais, né? Existe um regime processual de alegação, de impugnação dos fatos, um regime probatório envolvido, como que esses fatos devem ser fundamentados, podem ser conhecidos de ofício pelo juiz, não podem, nos recursos ordinários, como que fica a impugnação desses fatos, qual é a extensão do conhecimento do tribunal sobre esses fatos, eles podem eventualmente gerar a anulação de uma decisão, a reforma de uma decisão, e nos tribunais superiores, como é que fica a questão da notoriedade do fato? É possível que o tribunal superior diga se um fato é notório ou não, ou é possível apenas analisar questões processuais em torno da impugnação, da alegação, do conhecimento de ofício do fato notório? Essas questões começaram a fervilhar na minha cabeça. Peço desculpas se eu ainda não estou falando propriamente da questão mais jurídica, mas acho que é uma questão interessante contar essa história, né? Começaram a fervilhar na minha cabeça e falaram, olha, eu pensando comigo mesmo, né? Todo mundo que já foi um doutorando, uma doutoranda na vida sabe que a gente fala sozinho muitas vezes, né? Nós temos o notebook na frente e os livros, e os autores e autoras que nós lemos. E aí eu falei, eu acho que tem um caminho aqui, um fio para eu puxar para eu escrever uma tese de doutorado. Uma resistência inicial foi, será que esse tema é verdadeiramente relevante? E a pesquisa que eu fiz jurisprudencial me indicou que sim, porque esse é um problema que está acontecendo atualmente. E se é um problema que acontece no dia de hoje e está sendo resolvido de maneira equivocada, ao meu juízo, pelos tribunais, é sim um problema relevante. Né? Tudo que toca a prática do dia a dia, a teoria tem que dar subsídios e tem que estipular critérios, né? Desenvolver novas categorias, classificações, para que a prática, no dia a dia, advogados, juízes, ministros, desembargadores, promotores, defensores, etc., possam aí utilizar do processo judicial, desses conceitos, para operar bem a prática. Então, eu desenvolvi primeiro uma pesquisa histórica para saber qual foi a gênese do fato notório. Né? No meu livro, na minha tese, uma primeira parte, eu busco entender da onde que esse tema surgiu e como que ele foi se desenvolvendo para a gente chegar até aqui, né? Num regime normativo que dispensa a prova do fato notório. E eu identifiquei 3 momentos fundamentais. Um primeiro, que é a sua origem ali no direito comum, no direito canônico. E aí depois, uma noção um pouco difusa sobre notoriedade, né? Não existia naquela época nenhuma noção mais estanque sobre a separação de questões de fato e questão de direito. Confundia-se coisa julgada com fato notório, regra de experiência, era uma coisa um pouco nebulosa. Mas, num outro momento, a doutrina alemã, um livro famoso, né, do Stein, Friedrich Stein,
né, o conhecimento privado do juiz, em que ele justamente analisa o fato notório ao lado das máximas de experiência no tema do conhecimento privado do juiz. Em que medida o juiz pode aportar ao processo ou pode conhecer de fatos que estão no seu conhecimento privado. Porque os fatos no regime tradicional são levados ao juiz pelas partes, né? O juiz é um ignorante em relação aos fatos, ele não conhece dos fatos do processo e ele vai aí submeter eventualmente a um regime probatório e tomar sua decisão do direito aplicável. E esse conhecimento privado, em que medida ele poderia ser utilizado? Stein faz uma categorização importante até, né, dos fatos notórios e das regras de experiência como parte aí dessa comum experiência que o juiz tem e pode aportá-la ao processo. E aí, finalmente, isso é trazido aí para as legislações contemporâneas, né? A influência muitíssimo grande de Piero Calamandrei, que tem um ensaio sobre isso, criticando o projeto de Carnelucci. E aí, a partir dessa crítica, ele traz o conceito de fato notório como aquele conhecimento obtido da cultura, né? Uma cultura mais rudimentar, do patrimônio cultural que está disseminado num grupo, e esse escrutínio público do conhecimento sobre o fato é suficiente para atestar a sua veracidade, como se fosse quase uma verdade por consenso, né? Uma determinada comunidade, um determinado grupo, ele entende que aquele fato é notório porque é de acessível, de conhecimento público, e aí no processo a prova desse fato estaria dispensada. A gente sempre pensa em eventos magnânimos para falar de fato notório, né? O acidente de 11 de setembro, o pentacampeonato do Brasil, ou então questões que raramente são discutidas num processo judicial. Mas a gente pode pensar, né? A sucessão de uma instituição financeira pela outra. Ou então, no processo. Ou então, a eficácia de um medicamento para fins de concessão pelo Estado ou, enfim, de cobertura por um plano de saúde. A distância entre duas localidades para aferir aí como é que foi a questão de um eventual acidente de trânsito, né? Os fatos eles estão na nossa vida e no processo judicial sendo debatidos a todo momento. E uma má compreensão do fato notório ou uma notoriedade atribuída pelos simples fatos dele estar disponível online pode sonegar da parte um direito fundamental dela, que é o direito à prova, derivado do direito de ação, do direito de defesa, do direito contraditório, né? Direito ao contraditório, todas as garantias constitucionais das quais são extraídas aí o direito à prova, que é o direito de poder, diante de uma dúvida sobre o fato, produzir uma prova para convencer o juiz acerca da existência, inexistência, veracidade ou falsidade de uma alegação de fato que é feita no processo. Então, a partir disso, aí depois eu faço um panorama sobre como nós fizemos um paradoxo na modernidade, porque, embora o nosso conhecimento ele tenha se amplificado com a internet, com as redes sociais, com o conhecimento disponível online, isso traz um paradoxo, porque ao mesmo tempo que temos tanta informação disponível, não conseguimos, às vezes, dar conta de toda essa informação, pensá-la, refleti-la, refletir sobre ela, essa informação sobre fatos de maneira geral, ou conhecimento propriamente dito. Temos aí fenômenos contemporâneos como pós-verdade, fake news, papel da imprensa na difusão desse conhecimento, tudo isso colaborando para um paradoxo. Temos mais acesso a informações, mais acesso a fatos, porém, não conseguimos aí, às vezes, dar conta desse manancial de informações para saber quando um fato é verdadeiro ou não é. E isso impacta, então, no regime do fato notório, porque hoje, diante de tudo que nós temos à disposição, é contestável. Qualquer fato ele é contestável por outra informação disponível online. Se você vê uma notícia em um portal, em um portal, você pode facilmente encontrar online um outro portal, uma reportagem dizendo que não foi bem assim que aconteceu, né? Existe hoje também um grande impulso de velocidade na produção, disseminação de informação, que também que contribui para isso. E aí, isso impacta muito na compreensão de notoriedade sobre o fato. Se hoje grupos na sociedade antiga, né, Calamandrei, da primeira metade do século passado, existiam grupos mais homogêneos, né, uma noção de territorialidade um pouco mais forte, que dava a esses grupos sociais um conhecimento mais homogêneo sobre fatos, hoje
essas relações nossas elas são muito fluidas, né? Essa modernidade líquida, para usar uma expressão muito da moda aí do Bauman, faz com que exista uma debilidade sobre o conhecimento de fatos, e a notoriedade, que antes era consensualmente verificada pelo escrutínio de um determinado grupo social, comunidade, ela acaba sendo uma veracidade, essa notoriedade acaba sendo muito fragilizada. Então, essa pertença ao patrimônio cultural como um critério epistêmico de veracidade, notoriedade, por consequência, veracidade de um fato, cede à necessidade de repensarmos esse critério epistêmico, que é abraçado pelas nossas legislações, né? As legislações dos países latino-americanos, até alguns da Europa, mas o Brasil abraça essa ideia de que o fato, sendo notório, dispensa a prova. E aí eu dispenso esse critério epistêmico para conceber o fato notório, até porque o conceito de fato notório pouco contribuiu, né? Existe muita petição de princípio na conceituação sobre isso. O fato dispensa a prova porque é notório, e é notório quando dispensa a prova. Enfim, não existe uma classificação, uma definição nesse sentido. E eu adoto, confessadamente, uma outra via de um critério pragmático. Né? Um critério pragmático em que, por essa disponibilização sobre fatos online, por essa massiva produção e disseminação sobre informações sobre fatos, temos que conceber a ideia de que o juiz, os tribunais, vão ter acesso a essas informações e melhor do que tratá-las às sombras é jogar luz sobre essa questão. Trazer esses fatos que às vezes são ocultamente influentes na decisão e na convicção do juiz, submetê-los ao contraditório, tratar de uma fundamentação mais específica e desenvolver critérios para aferir a veracidade desses fatos e a utilização dessas informações no processo judicial. Pode parecer, mas você está propondo que o juiz seja um investigador de fatos na internet. Não, longe disso. Longe disso. Eu acho que a regra ainda é a noção básica de que as partes aportam os fatos, o ônus da prova é distribuído, eventualmente se tiver um fato controvertido, as provas vão ser produzidas. Só que a gente não pode deixar de considerar que, muitas vezes, o juiz ele vai sacar da internet uma informação e vai utilizar. Isso está acontecendo na jurisprudência do dia a dia. Na Justiça do Trabalho, por exemplo, eu tenho um capítulo na tese sobre isso, existe um desenvolvimento doutrinário que chama isso de princípio da conexão. A desmaterialização da prova, né, e da vida de uma maneira geral faz com que o juiz possa ser um investigador de fatos na internet e trazê-los no momento da decisão, sem contraditório, sem fundamentação sobre isso, sem ouvir as partes acerca daqueles fatos e oportunizar a produção de provas. O que eu quero é justamente o contrário. Não quero que o juiz seja um investigador sobre os fatos. Eu quero que, quando isso aconteça, esses fatos não sejam considerados propriamente notórios em si e se submetam a uma criteriologia de utilização no processo judicial. Né? E aí eu faço uma classificação de notoriedade direta e indireta, sendo aqueles fatos de notoriedade direta como aqueles de conhecimento que a sociedade testemunha, né, de conhecimento direto, como sendo aquele que a gente testemunha por estarmos num determinado momento que aqueles fatos aconteceram. Né? E aqueles de notoriedade indireta, como aqueles em que fatos do passado de conhecimento, como o próprio nome já diz, indireto, que vão ser conhecidos aí por documentação, seja escrita, né, seja de outra maneira, e aí se incluiriam os fatos disponíveis online, os fatos extraídos da internet. E esses fatos, obviamente, não vão poder ser utilizados sem critérios no processo judicial, né? Eles terão que passar aí por uma regra principalmente de contraditório, não pode ser utilizado como regra de decisão, e sim como regra de instrução. Pouco importa se o juiz verifique que sobre aquele fato não precisa produzir prova. Ele tem que oportunizar às partes o direito de se manifestar sobre esses fatos e pedir as provas. Se ele achar que é relevante, que é pertinente, vai utilizar todos os critérios de admissibilidade da prova. Vai precisar também, os juízes e tribunais nesse sentido, vão precisar ter uma fundamentação específica sobre esses fatos, né? Para tratar da veracidade desses fatos. Eles vão ter um ônus argumentativo muito maior para provar que uma informação extraída online, ela é, por si só,
cabível e utilizável no processo judicial, né? Verificar ali as condições com que essas informações foram trazidas, a autoria dessas informações, a expertise do autor para tratar dessas questões e submeter sempre ao contraditório. Existem outras questões ali que eu trato também, já caminhando aí para o final dessa exposição inicial, outras questões também que eu trato, como alguns meios de prova que eu reputo que possam ser interessantes para tratar dessa questão muito específica, né, que é a prova a prova digital para tratar de fatos supostamente notórios extraídos da internet. Falo aí da oitiva do expert, que não é a prova pericial. Falo também da inspeção judicial, que é algo muito interessante, né? Tem um texto muito bacana do André Garcia que já tratava sobre isso, mas eu trato à luz da questão dos fatos notórios. A inspeção judicial, numa visão mais contemporânea, sendo utilizada ali para o juiz utilizar essa informação online. Falo também de um próprio interrogatório livre. Muitas informações, às vezes, em redes sociais são postadas. Por que não o juiz convocar as partes, ali, as duas partes, para eles debaterem em contraditório o que foi falado, qual o contexto daquilo que foi falado. E no último capítulo, uma parte que eu tento tratar de maneira mais dogmática, como esse regime processual, a partir dessa nova concepção, dessa nova classificação de fatos notórios, de notoriedade, que eu falo aí do regime de alegação, de impugnação, de conhecimento pelo juiz, trato da relação dos fatos notórios no âmbito recursal, ou recursos ordinários excepcionais, fala sobre a possibilidade de negócios jurídicos processuais sobre fatos notórios ou sobre o regime processual do fato notório, algo que pode agradar aí o professor Robson na torrada, na torrada que ele vai fazer na minha arguição, que é um tema de predileção dele. E aí eu propus essa classificação ao final, que eu acho que é o grande cerne da tese. Não sei se convenci a todos da banca, não sei se convenci ninguém da banca de doutorado, essa que é a verdade, mas eu sempre falo e brinco que a gente tem um pouco, nas teses de doutorado, a gente é um pouco Dom Quixote, né? A gente está ali lutando, às vezes, contra moinhos invisíveis e a gente tem que... O nosso papel é provar que não somos loucos, né? E sim que a nossa tese tem alguma pertinência, alguma relevância e tem alguma utilidade para melhorar o sistema de justiça e o direito processual civil como um todo. Então, acho que é isso. Obrigado. Obrigado, Fred. Excelente exposição. Se o professor Robson não se incomodar, eu posso passar a palavra para a professora Clarissa. Clarissa, obrigado de novo e mais uma vez por aceitar o convite aqui do IBDP, do pessoal do Torrados. É um prazer recebê-la aqui. Fique à vontade para oferecer as suas torradas ao Fred. Eu que agradeço, Eli, Clarice, muita felicidade de estar aqui. Vocês me colocaram agora na berlinda, porque se eu falo antes do Robson, eu vou ser torrada com ele, junto com o Fred, torrada por ele, né? Mas eu acho que é um grande privilégio poder debater aqui a tese do Fred. Posso chamar de Fred, né? Bom, agradeço também, porque estou vendo que tem uma comitiva grande aqui de Juiz de Fora, além do meu amigo Gabriel Righetti, o Vitor Ramos, que teve que sair, mandou uma mensagem aqui, mas estou vendo que corro até o risco de ser leviana, porque tem as Marinas, tem o Vinícius Nabac, Felipe Afonso, Edgar Roland, toda a comitiva de Juiz de Fora, além de mim e do Robson. Também do Espírito Santo, né, Fred? O Thiago Ferreira aí, então, Clarice, né, Clarice? Então, toda a galera aí vai ver você ser torrado. Eu já te mandei até a minha torrada. Eu fiquei muito feliz de ler a sua tese. Eu já tinha lido o complexo texto lá do Paulo Comolho, que você usa muito, e acho que conversa muito com a classificação que a Clarice faz na tese dela também de docência, quando você faz essa separação do ônus de alegar e o ônus de provar. Eu destacaria assim, alguns pontos que eu achei cardeais, para a gente começar pelos pontos positivos, e depois a gente liga a torradeira, né? Então, principalmente a parte inicial, né? Essa parte sociológica
do seu trabalho, em que você traz esse contexto da difusão de informações, né, o Big Data e a crise de pós-verdade. Então, acho que esses capítulos são essenciais quando você trata do paradoxo em que nós vivemos hoje, dessa dificuldade de definir a esfera social, porque, afinal de contas, há uma difusão muito grande de informações, uma dificuldade de se verificar essa credibilidade. E um ponto principal também que eu vejo na sua tese, que está lá, principalmente no capítulo 2 e no final dele, é a presença da epistemologia. Isso me gerou uma dúvida. Eu não sei como é que a gente vai fazer a dinâmica aqui, se você vai responder alguma coisa por vez, quantos questionamentos eu vou poder fazer, mas esse eu já vou fazer de antemão. Porque eu tive Tá? a impressão... Pode falar, Eli. Desculpa te interromper. Fica à vontade para impor a dinâmica que você achar que é melhor. Eu vou sair falando, se você quiser, você interrompe, Fred, tá bom assim? Combinado. E os colegas também. Acho que o caos é a melhor forma de debate. Eu tive a impressão de que você, o tempo todo, tratou muito da transição da ideia do fato notório como consenso para a ideia do fato notório como algo que, além de ser notoriamente conhecido na esfera social, deveria, pelo menos, ser aferido no aspecto da credibilidade e do esteio empírico. Então, quando você diz que a sua classificação é baseada num critério pragmático e não epistêmico, isso me causou, por mais que eu tenha lido e relido, me causou um pouco de dúvida. Porque você nega a mera certeza do Calamandrei, você diz que a notoriedade ela tem que se basear na busca da credibilidade, e aí você propõe uma classificação entre o fato notório direto e indireto, e isso eu gostei também, né? Numa notoriedade incide sobre o fato probando, no outro ela incide sobre a informação sobre o fato probando, né? Então, não é o fato em si, mas é a informação que é notória. Você fala até em metaprova, que é um tema que hoje está muito em voga, até recentemente um colega nosso, Daniel Salgado, no processo penal, escreveu sobre isso. Mas eu fiquei nessa dúvida. Então, essa é a primeira questão assim, que eu gostaria que você falasse um pouco, porque foi mesmo uma incompreensão minha. E aí, já entrando nessa questão do fato direto e indireto, a minha dificuldade recai sobre você saber exatamente qual que é a linha definidora, delimitatória, para dizer, olha, acabei de inventar uma palavra, né? Mas é para dizer, olha, esse fato é direto, notoriamente direto, porque ele é conhecido e aceito pela esfera social, ou não, ele só foi veiculado de uma forma notória. E aí vou te dar um exemplo, só lembrando, né, que eu estou em Juiz de Fora, te dar um exemplo hipotético. Vamos pensar que um político, um candidato, leva um tiro no centro da cidade, e que há uma dúvida sobre se ele realmente levou esse tiro no país inteiro. Mas a minha irmã, a minha manicure, todo mundo que eu conheço está lá no centro da cidade e viu o fato acontecer. E tem muitos médicos que a gente conhece e tal, que estão lá no hospital da cidade que viram essa pessoa chegar, esse político chegar, fizeram um exame. Então, se você pensar a esfera social, na comunidade de Juiz de Fora, naquele dado momento, existe dúvida? Talvez sim, talvez não, dificilmente. Aí esse fato foi veiculado na internet e ele se tornou controvertido. Esse fato ele é notório, direto ou indireto? Se eu pegar a morte da rainha Elizabeth, é uma notoriedade direta? Ela foi amplamente veiculada, mas também na esfera social ela é aceita. Se eu pegar um obituário de pessoas que não são públicas, será que pelo fato de ter sido veiculado na internet ou num jornal de grande circulação, eu posso chamar de fato notório? E aí vou mais além. Foi veiculado que um extraterrestre estava numa determinada cidade de Minas Gerais. Esse é um fato notório?
Até porque você diz que o fato notório, ele não, o juiz não precisa aceitá-lo, né? Ele pode ter dúvida. E que dúvida é essa? Bom, vou parar por aqui para você comentar um pouco, senão a gente vai muito além, e vai passar do diálogo e começar um monólogo. Obrigado, Clarissa. Te agradeço muito, primeiramente, a leitura, a participação, né? Obviamente, eu fico muito honrado de contar com suas perguntas aí, com suas reflexões, porque a gente só enriquece as ideias, né? Faz a gente pensar e tal. Gostei muito das suas perguntas. Obviamente foram duas, né? A primeira ligada à questão mais da epistemologia e essa em relação a uma maior precisão do critério. Em relação à questão mais epistêmica, talvez sua pergunta foi quase um embargo de declaração aqui para mim, né? Eu vou ter a oportunidade de esclarecer. Por quê? A justificativa que era atribuída à dispensa da prova para fatos considerados notórios sempre foi uma justificativa epistêmica, no sentido de que a notoriedade era um critério epistêmico que dava que era suficiente para assegurar a veracidade de um fato, ou que aquele fato aconteceu. Então, o pertencimento ao patrimônio cultural, né, à cultura de um determinado grupo ou esfera social, ele seria suficiente epistemicamente para que, no processo judicial, aquilo fosse aferido como verdadeiro, uma alegação sobre esse fato fosse tida como verdadeiro. O capítulo que eu trato da epistemologia, o subcapítulo, no capítulo 2, que eu falo sobre a epistemologia da notoriedade, é justamente para dizer que o pertencimento ao patrimônio cultural é um critério epistêmico fraco nos dias atuais, diante desse paradoxo que nós vivemos. Não quer dizer que eu abandono o critério epistêmico, porque até a epistemologia é algo que a gente não tem como fugir, né? Sobretudo no conhecimento sobre os fatos. Mas no sentido, quando eu falo em abandonar esse critério epistêmico para dar subsídio ao fato notório, eu não estou dizendo para abandonar a epistemologia, e sim, porque diante de algo que está indissociavelmente acessível a todos, é preciso adotar uma perspectiva mais pragmática para que, ainda dentro desse ambiente epistêmico, as condições de análise da veracidade desse fato não seja esse critério de pertencimento a um grupo social, ao patrimônio de um grupo social, e sim outro critério epistêmico, porque esse critério epistêmico é um critério fraco para testar a veracidade, ele não nos serve mais nos dias de hoje. Então, acho que em relação a essa primeira pergunta, até te agradeço, porque eu acho que é uma baita observação que eu acho que merece até ser melhor escrutinada, é justamente não no sentido de abandonar a epistemologia nesse ponto ao adotar um critério pragmático, e sim de não utilizar mais esse critério epistêmico para conferir veracidade a um fato, porque isso não é suficiente mais para testar uma suposta notoriedade. Então, não sei se te atende essa explicação aí dessa obscuridade, desembargos declaratórios, mas eu acho que é uma observação muito importante e eu acho que ela merece ser melhor esclarecida mesmo, porque acho que você tem razão aí nessa sua observação. Não, eu entendi, pode ser a minha leitura, eu vou até reler com esses olhos. Agora, quer dizer, então que a notoriedade como definida como consenso, ela não pode ser encarada como sinônimo de veracidade. É aí que você quer chegar. Porque tá claro para mim que você não está negando a epistemologia, né? O seu trabalho ele tem todo o respaldo na epistemologia. Entendi. Isso. Agora vamos para a pergunta 2, que eu acho que é um pouquinho mais difícil, né? Acho que até a própria Clarice bateu um pouquinho sobre isso também na arguição. Em relação ao critério, né? Não sei se chegou a falar sobre isso, Clarice, mas eu lembro que você me mandou nas suas anotações depois, e eu lembro que tinha 14 páginas escritas só sobre isso, de arguição que ela deixou de fazer, entendeu? Aí agora eu tô tentando. Eu lembrei que ela falou sobre isso, ela até fala do Giovanni Verdi, que tem uma citação que ele fala de conhecimento privado nesse sentido. Eu lembro até das anotações da Clarice nesse ponto. Mas o que acontece? Qual que é o objetivo ao propor uma classificação? Até a partir da premissa do critério pragmático, tá, Clarice? Firme na premissa de que a conceituação foi insuficiente para resolver o problema,
eu proponho uma classe. Eu acho que a ideia de classificação é melhor porque ela vai nos separar em categorias, e a partir dessas categorias a gente consegue saber como que atores do sistema de justiça, né, advogados, juízes, etc., vão ter que agir em relação a cada uma dessas categorias. A Clarice fez uma pergunta dessa na banca, né? O seu conceito de notoriedade direta não acaba caindo circularmente no conceito que Calamandrei já dizia? Eu acho que em alguma medida sim, mas eu acho que a contribuição está mesmo mais na classificação. Em relação ao critério, o fato dele ser de conhecimento direto ou indireto, se a gente for estressar esse argumento, de fato, um acontecimento na cidade que eu estou, ele acontece no mesmo momento em que uma pessoa que está em Juiz de Fora que vai ter acesso pela internet. Então, pelo critério que eu estou utilizando, acho que, se eu entendi a sua crítica, é de que poderia, para mim, ser um fato de notoriedade indireta, enquanto para outra pessoa seria de notoriedade direta, e acabaria que o critério se esvaziaria. Eu acho que o fundamento principal desse critério de notoriedade direta e indireta é justamente a questão do momento em que o fato acontece. Então, um fato do passado que esteja documentado, que tem um conhecimento acessível, não porque nós o testemunhamos enquanto sociedade ou enquanto pessoas que viveram que estão naquele contexto temporal em que o fato acontece, a gente pode fazer essa separação entre fato de notoriedade direta e fato de notoriedade indireta. Se eu disser hoje, por exemplo, que o 11 de setembro aconteceu, para usar o exemplo que todos os livros e todos os manuais usam, é porque nós, enquanto sociedades, vivenciamos aquela experiência em relação a esse fato. Daqui a 100 anos, esse fato ele não vai ser de conhecimento direto das pessoas, porque elas não estavam naquele momento experienciando, né, vivendo aquele fato no momento em que ele aconteceu. E aí ele poderia ser de notoriedade indireta, aportado eventualmente, não só esse, mas como outros fatos, porque estaria em um outro momento temporal. Então, o critério que eu utilizo é um critério de notoriedade direta e indireta, mas que vai para o critério temporal, até porque o critério espacial ele é relativo. Ele é muito relativo, né? Sobretudo em tempos de internet, em que a questão de territorialização ela é absolutamente desmanchada, né? Por conta disso. O fato pode ser notório em Juiz de Fora, mas pode não ser absolutamente notório em Vitória, em São Paulo, no Rio de Janeiro, nesse sentido. Então, acho que a explicação que eu daria para a segunda pergunta, que eu não sei se eu vou convencê-la, é justamente nesse sentido. Eu acho que você não precisa me convencer. Você poderia até me responder que é pela predominância que eu aceitaria, né? Porque eu acho que talvez a gente tenha aí uma mescla dos dois. Se você for pensar, realmente, Sim. a classificação de prova direta e indireta, ela é bem discutível, né? Mas, de qualquer maneira, tem o mérito de você questionar essas situações em que a notoriedade incide sobre a veiculação e a divulgação do fato. E aí, falando nisso, Robson, você me dá só mais uma pergunta? É que é uma coisa que está me incomodando, que, enfim, lá na página, eu não vou saber exatamente qual é a página, mas você diz que a busca do juiz pelo fato notório na internet, quando ela é uma busca simplesmente sem perícia, a inspeção judicial pode ser feita no gabinete sem a presença das partes. Estou errada? Você diz isso aqui, ó. Sobre inspeção judicial. Você diz na página 196, não, 194, que a inspeção judicial na internet não necessita de deslocamento do juiz a um local onde a coisa se encontra e não há necessidade de participação das partes durante a inspeção judicial. Ou seja, ele poderia simplesmente digitar a expressão de busca ali e chegar àquela conclusão sobre o fato notório e, às vezes, até falsear a veracidade desse fato. E aí, enfim, quando eu estudo a prova em vídeo,
eu penso justamente o contrário, né? Que o vídeo tem que ser exposto, ele tem que ser contraditado, obviamente, se há alguma impugnação ao conteúdo do vídeo. Então, ele não vai ser interpretado pelo juiz no gabinete se eu tenho alguma questão sobre o conteúdo daquele vídeo. E aí, eu fiz uma pesquisa assim rasa para saber, olha, as expressões de busca. Claro, a gente sabe que já tem um viés aí de quem define a expressão de busca. Então, eu não preciso nem. Mas como que, por exemplo, o Google estabelece a ordem de precedência dos resultados a partir dessas expressões? Não é aleatório. Então, o provedor ele não é neutro. A gente tem casos aí na Corte Europeia dizendo que o provedor não é neutro. Nos Estados Unidos isso já foi assumido e tudo mais, apesar deles entenderem que isso está no âmbito da liberdade, mas é um fato. O provedor não é neutro. Então, ele vai te dar um resultado conforme determinados critérios que estão lá no algoritmo, que podem mudar. Então, até a replicabilidade dessa busca e do resultado dela não vai dar igual. Então, me incomoda o juiz não fazer isso em audiência com as partes, não definir a expressão de busca com as partes e também não definir qual é o resultado que ele vai clicar primeiro. Porque você tem aquela série de resultados, o que vai te chamar a atenção? Por que você clicou no resultado A ou no resultado B? Então, esse contraditório durante a prova, me parece que ele é muito diferente do contraditório. Enfim, eu queria te ouvir sobre isso, tá? Porque você tratou do contraditório do documento estático, juntei o documento e dou vista às partes. E essa inspeção do juiz, até a inspeção do local, não é porque o juiz tem que sair do gabinete que ele chama as partes. Ele chama as partes para que elas possam influenciar e mostrar para ele, olha, é aquele detalhe ali, olha a estrutura dessa obra. Enfim, aí eu queria saber por que você acha que não precisa desse contraditório durante a prova. Certo. Obrigado, Thaís, de novo pela pergunta. É, Esse ano, no FPPC, eu propus um enunciado sobre esse tema, né? A utilização da inspeção judicial. E eu estava até conversando com, eu lembro até, todo mundo aqui, acho que estava só o professor Eli que não estava. Estava o Robson, estava Clarice, secretário, relatora. E o Câmara, né? O professor Alexandre Câmara estava lá. Ele falou que gostou do enunciado e ele falou, não, tudo bem. Desde que ele falou exatamente isso que você apontou. Desde que eu convoque as partes e na frente delas em audiência. Eu falo, olha, estou utilizando essa informação, ela está disponível online, ela é relevante para o processo. Vocês estão vendo aqui que eu estou clicando, né, estou vendo e estou utilizando essa informação e vou trazê-las para submetê-las ao contraditório. Ele até pontuou isso, né? Qual que era a minha preocupação com a utilização, com uma leitura da inspeção judicial para extrair informações online? Primeiro, perenizar o conteúdo dessa informação. Porque a gente sabe que na internet é tudo muito fluido. Aquilo que está online disponível um dia pode não estar no dia seguinte. Sabendo, às vezes, que vai ser utilizado no processo judicial, a outra parte pode tirar. Ou então o site pode não ser acessível para todo mundo. Então, a inspeção judicial ela teria seria um meio de prova apto a documentar e perenizar aquele conteúdo, como é a ideia da prova documental de maneira geral, né? Da documentação de maneira geral, por exemplo. E aí, a minha ideia era a seguinte: por que eu quis focar mais na prova enquanto resultado e menos na prova enquanto atividade? Porque eu não vejo em que medida nós consigamos fugir desses problemas que você apontou. O juiz no processo judicial, dentro de 5.000 processos, ele não vai conseguir fugir do problema da neutralidade da rede. Então, submeter isso mais ao contraditório para que as partes possam dizer se aquela informação ela é credível, se ela é confiável ou não, me parece uma saída que é mais interessante do que submeter durante a atividade probatória. Porque qual vai ser o nível de influência em contraditório que aquela parte vai poder fazer quando o juiz utiliza daquela informação online e inspeciona aquela informação online? Ele vai poder impedir que essa inspeção aconteça? Ele vai apenas fazer com que ela seja uma testemunha do que está acontecendo. Ele vai, no documento de inspeção, no auto de inspeção, ele vai ter que documentar quais foram os termos de busca, ele vai ter que documentar o dia, a hora do acesso,
ele vai ter que documentar tudo que diz respeito à atividade que foi feita para produzir aquele resultado. E aí as partes em contraditório vão poder, em alguma medida, debater sobre aquela informação extraída online e tentar convencer o juiz se ela é importante ou não para o acertamento de determinado fato. Aí é mais uma opção que eu fiz mesmo em trazer mais o contraditório para o resultado da prova e menos para a atividade probatória, por uma questão até, na minha opinião, de maior maximização do contraditório. Acho que ele vai ser mais útil enquanto do resultado e menos da questão da atividade. É isso. Bom, eu continuo pensando diferente, mas a continuar, né? Senão a gente não vai avançar. Eu continuo pensando que poderia haver uma influência aí no resultado. Mas a gente continua a Mas, refletir assim, sobre é uma isso. proposta como essa, eu acho que focar na prova, do resultado da prova, não proíbe que o juiz faça isso também, né? Se o juiz, por alguma opção, achar melhor convocar as partes em audiência e fazer essa inspeção da informação online em audiência, eu não vejo nenhum problema e nenhuma proibição, seja ela normativa, nem nada nesse sentido, né? Eu só vejo uma questão de maior utilidade mesmo, com os argumentos que eu trago aqui. Mas não vejo nenhuma proibição que ele faça também, não. Até porque... Eu lembro de um caso quando eu era assessor do Tribunal de Justiça aqui do Espírito Santo, ofensa de rede social, de internet. Aí, às vezes, aqueles prints todos parciais, né, faz aquele PDF só de uma parte que interessa. Aí, às vezes, o juiz, a gente, né, assessor, o que a gente fazia? Deixa eu ir lá para ver o que aconteceu, o que foi debatido aqui, por que essa resposta está atravessada para fulano e não para Beltrano. E tudo isso querendo ou não, fonte do convencimento da decisão, né, na hora da elaboração da decisão. Então, quase um dever de revelação existe aí em relação ao caminho que você fez para entender o contexto. Então, às vezes, nessas situações, ela pode ser interessante a própria atividade para que as partes tenham aí, como você disse, poder explicar, né, o contexto da conversa, da ofensa, etc. e tal. Entendi, perfeito. Posso passar, então? Eu passo a palavra ao professor Robson Godinho, para que ele possa também torrar o nosso amigo Fred. Boa noite, é uma alegria estar aqui por vários motivos, né? Torradas, por si, é um evento muito interessante e importante, e eu sou espectador assíduo, já tive a felicidade de participar anteriormente, também, então quero cumprimentar a volta, né? O retorno e a manutenção desse evento tão importante por todos os amigos e amigas que conduzem, né, que participam dos bastidores, Clarice, Carolina Zeda, Talamine e o IBDP, enfim, também ao lado aqui dos amigos, vou citar apenas os que estão aparecendo no vídeo, né, os nomes que já vieram, já voltaram e também não estou vendo, mas estão aqui colegas de janelinha aqui, Eli, Clarice, Clarissa e o Carlos Frederico, claro, todos que eu admiro demais, além de ter a felicidade de um contato também extraprocessual por amizade, né? A defesa da tese do Carlos Frederico está disponível, né? Foi uma daquelas de forma híbrida, então é muito interessante que quem tiver interesse assista, né? Os examinadores ali fizeram arguições distintas, em boa medida. A professora Calice foi a primeira arguente, e então tem esse dado o que já dificulta por si a minha participação e da Clarissa aqui no evento de hoje. Além disso, a própria dinâmica do debate das respostas das perguntas da Clarice modificam até um pouco o que eu tinha preparado para perguntar alguma coisa coincidente, e eu vou falar logo em seguida para tentar ser objetivo. Mas eu não queria deixar de
de dizer pelo menos para mim, né, é, o tema da tese, o livro é muito importante e eu já fiquei muito na expectativa quando eu soube que de vez em quando eu mandava para ele, eu não sabia exatamente o objeto da tese, mas eu sabia que era sobre fato notório, eu mandava uma outra notícia que eu recebia sobre alguma publicação, todas elas eu mandava atrasado, porque ele já conhecia quando eu falava com ele, mas eu mandava assim mesmo, que é o nosso papel é mandar, né? Aí se já sabe, ótimo, se não souber, tá ótimo também. E caso de daquele tipo, né? Que ou já leu, ou se você fala ele não leu, ele vai ler no mesmo dia. Esse tipo de pesquisador, que sorte do processo civil nós temos alguns ou muitos. E no prefácio do professor Riacho, isso fica muito interessante, porque ele conta, né, que por 20 anos ele achou que o fato notório não dava uma tese. O tema, ele dava exemplo de como um tema que não ensejava uma pesquisa acadêmica mais profunda. Ele dá esse depoimento ali no prefácio que eu acho muito interessante e ele admite que foi percebendo que não. E, bom, evidente, aceitou orientar, né? E eu não lembro se ele fala isso na banca, mas não fala no prefácio. E aqui no prefácio nós temos na banca teria documentação online, mas agora aqui nós temos a publicação também impressa. Então, isso tudo eu acho muito. O fato notório tem pouca, né? A meu ver, tinha mínima bibliografia, por desconhecimento meu, pelo livro do Cassidy, que eu vi que tem mais coisas do que eu imaginava, mas no Brasil, muito pouco, né? Muito pouco. Embora seja utilizado, muitas das vezes, vulgarmente, utilizado vulgarmente por profissionais do direito, né? Ontem eu estava assistindo trechos da sabatina do então candidato a uma vaga no Supremo Tribunal Federal, e ficou uma hora um debate lá entre senadores entre notório e notável, para fins de conhecimento jurídico para ser ministro Supremo, né? E, bom, isso dentro do contexto da sabatina tal qual foi feita e é feita, faz todo sentido. O complicado é quando isso é utilizado em acórdãos, né, em palestras ou aulas e etc. Uma percepção conceitual mais vulgar, quase leiga. E isso é demonstrado, isso não é uma impressão minha só, né? Era uma impressão minha, mas a tese dele dá exemplos. Isso é muito interessante. Bom, feitas essas questões, eu vou falar um pouco. Primeiro, eu vou começar por um pouco do que a Clarissa falou. Eu tenho uma dúvida se o Instituto, é dúvida mesmo, tá? Se o Instituto, fato notório, a categoria fato notório, ela é uma categoria que se leva em consideração a epistemologia, ou ela é anti-epistêmica. Eu acho que ela é pragmática por si, como há outras. A presunção absoluta, por exemplo, né, que ela dispensa, na verdade, qualquer discussão epistemológica. E eu vou falar de presunção absoluta logo na hora que o Leonard entra aqui, para correr esse risco de falar sobre esse tema na presença dele. Mas não vou falar das outras presunções, não, porque eu não vou arriscar tanto, mas o Frederico debate isso, citando, inclusive, várias vezes o livro importante da tese do Leonard, né? Schmitz. Então, eu tenho essa dúvida. É necessário mesmo? Porque quando você fala assim, não vou abandonar a epistemologia aqui para fins e vou para o lado pragmático, eu acho que o fato notório trabalha com isso por si. Ou seja, quando a gente utiliza o fato, quando os ordenamentos o utilizam, né? Tanto que a discussão, quando você apresenta epistemologia e tudo, eu não encontro essa discussão em regra. E mesmo Paulo Comolli, em alguns trechos aqui, eu separei até um entre aspas dele para perguntar para você, mas eu não vou chegar a tanto não, porque isso seria muito estender demais aqui, mas era para saber sua opinião sobre uma frase dele, que é citada no seu, entre aspas, no seu livro por tradução sua, né? E em relação ao que a Clarissa falou na segunda parte da inspeção judicial, eu me incomodo demais a inspeção judicial como meio de prova por si, que eu acho que ela tem vários problemas, epistemológicos ou epistêmicos. Mas eu vou para o lado de convenção processual, que você mencionou uma hora e até citou meu nome, porque quando se fala de convenção processual e convenção processual probatória, em regra, as pessoas olham sempre para a convenção processual como um problema, no sentido de limitar prova. Uma convenção é muito maior do que isso, né? Ela pode, na verdade, ampliar
E essa é uma pergunta, porque quando você fala que pela convenção processual, no seu livro, você diz o seguinte: não se pode convencionar sobre notoriedade, mas a gente pode convencionar sobre o regime processual da notoriedade. Ou seja, não podemos chegar para o consenso. No nosso caso, é notório que tal fato aconteceu. Isso não dá, mas dá para a gente fazer o regime. E uma das possibilidades ricas da convenção probatória típica seria, inclusive, para complementar, para criar esse regime processual, até mesmo da documentação, ou da concretização, ou da delimitação que a Clarissa cobrava na casa da inspeção judicial, e essa é uma das minhas perguntas. É necessário, para o fato notório hoje, com tudo isso que você traz no seu livro, a sua tese, ou seja, não é o fato notório de 100 anos atrás, no contexto de 100 anos atrás, ou de 150 anos atrás, 130 anos, etc. Mas é necessário, para fixar um regime, a gente se valer dos regimes já existentes, tão antigos também, não digo antigos legislativamente, mas inspeção judicial, ou seja, a gente precisa acoplar isso a algo que está aqui. Dá certo isso? Ou seria um enxerto, né? O novo ainda precisando desse antigo. Então, essa é a segunda questão. A primeira questão da epistemologia é a segunda. Eu tenho algumas outras questões aqui que ficaram muito. Se a internet é mesmo fonte de documento, eu fico com essa dúvida. O problema da cadeia de custódia, e aí também entra um pouco na questão da inspeção judicial, na cadeia de custódia, aliás, cadeia de custódia no processo civil, essa tese não é necessariamente limitada ao processo civil, mas a cadeia de custódia no processo civil não vem sendo abordada por nós, né? Pelo menos aqui no Brasil, mas eu acho que não só no Brasil. Isso vem passando. Tem uma tese sendo escrita agora na UERJ por uma juíza federal, o nome dela agora, Clarissa, pode saber. Falei com ela outro dia por mensagem, que ela vai abordar a cadeia de custódia no processo civil, interessante. E sobre a pesquisa, que a Clarissa também comentou, eu fico muito incomodado com um aspecto conceitual de notoriedade que você menciona, se menciona até inicialmente no rodapé e depois menciona novamente algumas vezes, que é a questão da notoriedade em extrato social. Isso me incomoda muito e acho que isso é importante também nas redes sociais e nos critérios de pesquisa. Exatamente porque a Clarissa falou que as redes não são neutras. E o extrato social no mundo virtual a gente pode chamar também de bolha. Bolha não deixa de ser um extrato social eletrônico. E isso tem duas vertentes de pesquisa. Tanto a pesquisa da disponibilidade para as partes, e a gente vive no momento em que os critérios de pesquisa e o que se extrai daí são alarmantes, né? Todos nós conhecemos. Agora, no Natal, então, nós vamos ter revelados na noite de Natal, ou na véspera de Natal, as várias pesquisas na internet que nossos tios e tias vêm fazendo. E nós vamos nos assustar, porque vai ser o momento de conversar e as pessoas vão falar cada barbaridade inacreditável, né? Então, nós vamos ter, na prática, daqui a uma semana, os nossos parentes. Eu vou botar falando de tia, mas pode ser eu, pode ser meu irmão. Sobre todos os assuntos, né? Eu já preparei vários, e cada um não jurídico que falar alguma tormenta desse jurídico, eu vou lançar um de algum outro assunto só para tumultuar, para me defender no Natal. Mas os juízes também, e os promotores, e os advogados, nós não temos necessariamente um discernimento tão apurado assim para pesquisar temas não jurídicos na internet. Eu posso não saber pesquisar também. E aí vai um ponto de uma palestra que eu gosto muito, já falei isso para ela, eu assisti lá na EMERGE, para a professora Clarice, que ela falou sobre o mesmo tema, né? Fatos notórios e internet. E ela expôs vários julgados nessa palestra, uma palestra curta, porque as palestras hoje em dia são curtas, né? Mas muito rica, que os acordos começam assim, com base em simples pesquisa na internet, e aí segue. Sempre com base em simples pesquisa. O simples é utilizado, isso é muito interessante. Como se fosse assim. Então, isso vai acoplando, na verdade, ao que a Clarissa também falou, e algumas preocupações. E bom, eu estou falando demais, né? Só então a última coisa. Você falou aqui, Caso Livre, fala também no livro e também no seu artigo, que é um resumo da tese, né? O artigo publicado na Repro, na revista Ibero-Americana de Direito Processual, que é uma síntese
aliás, muito bem feito. Fazer síntese eu acho muito difícil, né? Eu estava falando do dia com ele, que eu preparei um trabalho de 60 páginas, e depois eu descobri que tinha uma regra que só podia ser em 15. E 60 para transformar em 15 é muito mais difícil do que a 60 que eu tinha escrito, né? Esse é um exercício horroroso de se fazer. E eu não tinha lido as instruções. 60 é o fácil, o difícil é o 15. Então, o seu trabalho é muito bem sintetizado nesses artigos. Quando você fala o seguinte, e já falou aqui agora, o conceito pouco contribuiu, o conceito de fato notório pouco contribuiu. Logo, o que contribui é a classificação. E a Clarissa mostrou os problemas, aqui agora, os problemas da classificação. E se eu não estou enganado, a Clarice, no início da arguição dela, na sua tese, ela perguntou, e o conceito de fato notório? Então, como isso foi tudo falado e permanece, é a minha última... Pouco contribui mesmo o conceito de fato notório? Eu acho que pode contribuir mais um bom conceito de fato notório do que as distinções entre fato principal, fato... Porque, por tudo isso que a Clarissa falou, porque são epistemológicas mesmo de prova indireta, que apresenta uma série de problemas de teoria da prova muito mais complexos. Agora, o conceito de fato notório, eu acho que tem que contribuir, qualquer conceito tem que contribuir, não pode ser pouco. Se pouco contribuiu, não significa abandonar, né? Significa tentar contribuir, me parece. Eu acho que eu vou parar de falar, é melhor, né? E depois aí, eu não sei, depois aí o Eli e a Clarice conduzem. Robson, eu te agradeço muito pelas suas considerações, né? Como o Robson disse, quando o professor Robson foi suplente da minha banca, né, inclusive. E durante a pesquisa ele ficou sabendo que eu estava tratando desse tema, ele me passou alguns trabalhos, né? Eu lembro de dois episódios. Você me passou um texto de um professor uruguaio, né, o Inácio Soba, que estava pesquisando sobre isso. E eu lembro também que você me passou um episódio curioso da ação que foi extinta do Chico Buarque contra o deputado Eduardo Bolsonaro, porque ele não havia juntado a prova ali como documento dispensável para o propositura da demanda de que seria ele o autor e compositor da música Roda Viva, que ele estava processando o deputado por utilização indevida da música, sem autorização. E aí você falou, será que isso é um fato notório? Olha que questão interessante, né? A gente chegou a conversar sobre isso. Então, te agradeço muito, Robson, as suas considerações, até a sua ajuda aí durante o desenvolvimento do trabalho. Essas perguntas, todas elas são muito pertinentes, né? Porque são alguns pontos que eu já ouvi durante a arguição e alguns outros pontos novos também que eu acho que merecem atenção. Por exemplo, a sua primeira pergunta sobre sobre a questão da epistemologia, mas eu acho que é até mais uma questão que foi muito tratada na banca, sobre a utilidade da categoria, né? Fatos notórios. O professor Sérgio Ehrhardt, o professor Cássio Carpinella na banca bateram nessa tecla. Será que é útil ainda falar sobre fato notório? Será que é uma adjetivação do fato que mais atrapalha do que contribui diante de tudo isso que o meu trabalho narra, né? Da questão do paradoxo do conhecimento sobre os fatos? Não seria o caso de abandonar essa classificação e trazer esse fato como qualquer outro fato no regime probatório, não dispensável da prova? Eu adotei outro caminho, claramente, né, pela tese, e eu acho que não por causa da classificação, essa questão da epistemologia, como eu disse, por ocasião da resposta à Clarissa, eu acho que a gente tem que buscar um outro critério epistêmico, não fraco, mas para trabalhar com essa categoria, até porque existe um limite, né? A gente tem um limite que é um limite normativo, que é uma categoria que existe no código, nós temos que trabalhar com ela e dar uma solução dentro do sistema para tentar resolver esse problema, né? Por isso que o meu trabalho é até um trabalho que eu particularmente considero de legislata, não um trabalho de lei diferenda, mas todo trabalho que é de legislata, ele pode, em alguma medida, contribuir para alguma mudança legislativa em algum sentido, né? Então, acho que a categoria ela ainda é útil, mas a gente tem que mudar a perspectiva epistêmica para trabalhar sobre ele e trabalhar de maneira correta sobre ele. Sobre a questão do negócio jurídico processual, né? A gente sempre pensa, de fato, na limitação que os negócios podem trazer e não na ampliação que os negócios jurídicos podem trazer. Me parece que negociar sobre fatos, sobre a existência e inexistência, ou sobre a veracidade ou não dele, me parece que não é propriamente um negócio processual. Agora, o efeito que isso projeta no processo, se ele pode ou não ser utilizado, se ele pode eventualmente, sobre ele se dispensa a prova, se o juiz é vedado conhecer naquela ação,
Então, essa questão processual aí eu acho que torna mais interessante a utilização, mas não sei até que ponto isso seria propriamente sobre a notoriedade do fato, né? A gente não pode discutir sobre a notoriedade do fato. Então, seria a mesma coisa que tratar sobre o regime processual de qualquer fato. Pouco importante se ele é notório ou não. Para as partes, elas acham, por exemplo, que é irrelevante provar um determinado fato. Então, elas vão fazer um negócio jurídico para dispensar qualquer tipo de prova sobre esse fato. E vai vir aquela discussão, né? E se o juiz tiver dúvida sobre a ocorrência ou não daquele fato? Ele pode, mesmo assim, com esse negócio jurídico processual firmado, ordenar a produção da prova? É possível limitar, eventualmente, o poder instrutório do juiz pelo negócio jurídico processual? E aí me parece que essa é uma discussão, Robson, que não recai sobre o fato notório só, mas sim sobre qualquer fato. O fato dele ser notório ou não pouco contribui para essa discussão, né? Sobre a questão que você fala da cadeia de custódia, eu lembro que eu vi uma palestra, acho que foi o professor Cabral, eu acho que ele falou justamente sobre isso, né? Que o processo civil um pouco se atenta para o tema da cadeia de custódia. E é um tema que pulula aí no processo penal, né? Até por causa das questões que envolvem o cessamento de liberdade, etc. Mas o regime probatório, como a cadeia de custódia como instrumento aí de conservação da prova, né? Da integridade da prova, me parece que é algo que invariavelmente tem toda a ligação com o processo civil. Até porque processos aí que são os processos sancionatórios, de destituição de paternidade, processos de improbidade, eventualmente até processos, naturalmente, processos que tratam de direitos disponíveis, podem necessitar de uma cadeia de custódia de prova. Mais uma vez, eu lembro de um caso aqui em que passou pelas minhas mãos, mas quando a gente assessor, eu era assessor disso, logo depois que eu formei, eu era assessor, e a gente pega uns casos curiosos, né? E o caso era justamente de um desodorante que a pessoa usou e que causou uma queimadura na pele dela, e ela processou a empresa, fabricante e o local o supermercado onde ela comprou. Se eu falar para vocês onde é que é a cadeia de custódia dessa prova, vocês vão acreditar, mas era o armário do escrivão do cartório, dentro de uma sacola. E que a parte depositou quando propôs a demanda, e estava lá, desodorante lá, entendeu? Então, acho que um exemplo bem ilustrativo de como muitas dessas questões assim, elas podem envolver também o processo civil, né? E no âmbito digital, a cadeia de custódia ela é muito importante no processo. Eu sei, né? Não sou especialista do processo penal, mas eu já vi muitos artigos tratando desse tema, inclusive o professor Badaró, que foi da minha banca de doutorado, ele já trata desse tema da cadeia de custódia, já vi falando sobre cadeia de custódia digital também, no sentido de que essas informações, ou às vezes essas provas digitais, qual foi o caminho percorrido na rede para que se alcançasse um determinado resultado, né? Até mesmo nós, do mundo acadêmico, quando a gente vai fazer uma pesquisa de jurisprudência, nós temos aí quase que um dever de consciência de, às vezes, colocar quais foram, metodologicamente falando, os termos de busca para dizer que a jurisprudência trata um determinado tema em um sentido ou em outro, né? Porque a partir dos termos que você usa para pesquisar a jurisprudência, você pode alcançar um resultado, como pode alcançar outro. Então, acho que esse tema também como a notoriedade indireta no meu trabalho envolve o tema da metaprova, envolve aí uma investigação sobre a integridade dessa informação disponível online, a cadeia de custódia acaba sendo um elemento fundamental para assegurar a inteireza, né, a integridade dessa informação. O nosso código é muito... Código de Processo Civil, não vou falar que ele é sucinto, que é quase inexistente, né? A professora Clarice, aqui, quando ela fala de documentos eletrônicos nos comentários dela, fala que o código perdeu uma grande oportunidade, tem 1 ou 2 dispositivos que tratam sobre isso, é uma norma do código que faz menção a uma regulamentação legal para tratar os documentos eletrônicos ainda. Então, é algo que a gente tem que procurar em outras legislações, o Marco Civil da Internet, e, de fato, essa inteira, aí já combinando com a pergunta da professora Clarice, talvez aí seja aí, Clarice, a importância da atividade probatória também ser submetida ao contraditório, não só o resultado, né?
pela falta de trato da cadeia de custódia no dos processos cíveis de maneira geral. Outro ponto que você colocou, Robson, a questão da bolha, né? A bolha ou as câmaras de eco não deixa de ser aí um termo moderno para a esfera social, para círculo social que o Calamandrei usava lá atrás, né? E, de fato, a grande questão de criticar esse conceito do Calamandrei é justamente de perceber que talvez nem a época em que ele formulou esse conceito, esse escrutínio ou esse pertencimento à cultura de um grupo social fosse um critério suficiente para dar notoriedade a um fato, né? Hoje isso é muito mais intenso por causa da disseminação online e por causa da internet, por causa da globalização, de maneira geral, tudo é interconectado. Mas talvez lá atrás isso também não fosse um critério epistêmico suficiente para dar notoriedade a um fato, porque os grupos sociais são relativos, os interesses eles são dos grupos, eles são interesses que não sempre são interesses nem sempre são interesses que são confluentes, né? São interesses, às vezes, que são heterogêneos. Não é porque um determinado fato está disseminado, por exemplo, na classe dos advogados do Espírito Santo, que os advogados do Espírito Santo têm mesmos interesses ou têm os mesmos acessos a conhecimento sobre aqueles fatos, né? Isso pode advogar contra a notoriedade dos fatos, em vez de advogar a favor da notoriedade. Mas eu acho que a questão do círculo social hoje ela perde totalmente o sentido por causa da difusão digital, né? Ela perde totalmente o sentido. As pessoas elas estão cada vez mais ligadas em bolhas e essas bolhas elas tratam de fatos como verdade absoluta, né? São fatos notórios para essas bolhas e pouco importa o que os fatos externos dessa bolha digam ou que outras pessoas achem. Para esse grupo social, esse fato é verdadeiro. Lembro da época da pandemia, que eu vi decisões judiciais sendo reformadas de primeiro grau, justamente por causa, no sentido de que, àquela época, não existiam estudos científicos dizendo que o lockdown era uma medida sanitária correta para equacionar o problema da contaminação. E aí, justamente, a decisão judicial era reformada porque o juiz tomava isso como verdade e até citou estudos científicos, bem entre aspas, da internet que eles traíram na decisão judicial nesse sentido. Foi até veiculado do Conjura à época, salvo engano. E aí, em que medida isso também não é fruto de uma bolha que acreditava, uma esfera social, né, contemporaneamente chamada de bolha, que acreditava que aquela informação era verdadeira e podia subsidiar uma decisão judicial, porque era tida como notória dentro daquele círculo social que ele existia. Então, ao mesmo tempo muito difícil, porque quando eu proponho tratar o fato notório, trazer isso mais para o regime probatório, eu acabo inutilizando o conceito de notoriedade mesmo, né? Porque o próprio professor Flávio ele fala isso. Ao mesmo tempo, é muito difícil a gente escolher um tema para pesquisar em cima e não usá-lo como referência para o desenvolvimento do trabalho, abandonar totalmente o conceito. E, ao mesmo tempo, eu fiz essa opção deliberada e confessada porque existe a categoria do código e, havendo essa categoria do código, o código vai ser aplicado, 374, inciso 1, e vai ter esses problemas que têm que ser identificados com o da notoriedade. Então, eu acho que acho que você tem razão, né? O problema, às vezes, não é o conceito, o problema é o mau conceito. É o mau conceito. Tanto que o meu conceito de notoriedade direta se aproxima muito com o conceito de fato notório que o Calamandrei trabalhou, talvez ali, né, com com todo cuidado do mundo, vou falar isso, eu procurei refinar um pouquinho o conceito de Calamandrei, né, mas trazer um pouco mais para a contemporaneidade. Então, acho que nesse sentido. Não sei se faltou alguma coisa ainda para falar, Rob, sobre as suas perguntas. Você falou da bolha, essa questão do conceito, eu acho que é isso. Acho que é isso. Eu não sei se tem mais alguma questão para falar aí, mas foi muito bacana, mais uma vez, contar com as suas reflexões aí. Você sabe que te admiro muito você e a Clarissa, tudo que vocês escrevem. E é isso. Obrigado. Robson, se você não tiver nenhuma réplica ao que o Fred disse, eu queria passar, acho que o Gabriel tem uma questão para formular. Gabriel, pode ficar à vontade de levantar a questão ao Fred.
Boa noite, Fred. Tá me ouvindo? Vindo. Pô, essa pergunta tá atrasada há um ano. Ia fazer em Porto Alegre, mas não teve tempo. Verdade. Fred, pô, que legal tá participando. Gostaria de saudar a Clarice, o Robson, o Eli, enfim, todo mundo que tá aí. Fred, eu queria te contar uma coisa. Eu, sem querer, entrei no YouTube e vi que você estava defendendo sua tese. E aí eu peguei ela bem no comecinho, então eu consegui assistir praticamente toda. E durante a sua defesa, mais ou menos ali naquela época, eu estava justamente é, estudando alguns textos de Russell e que eu nunca tinha feito associação, e para mim, fato notório, como o Robson falou, era algo irrelevante, enfim. E de repente eu falei, opa, autolar, tem coisa aí entre Russell e Fred. Então, eu vou tentar fazer a pergunta com um ano de atraso. É interessante, porque acho que o primeiro ponto, Russell faz uma diferenciação entre conhecimento de coisas e conhecimento de proposições, né? Conhecimento de fatos como evento fenomênico, e aí conhecimento sempre levando em consideração a ideia de proposição verdadeira justificada ou justificadamente atribuindo o valor de verdade a essa proposição. Eu acho que o ponto está na justificação. Quando Russell fala de conhecimento de coisas, a justificação se daria, e aí, tirando isso de um outro livro também dele, se daria por uma inferência da melhor explicação. Mas, enfim, excluindo esse ponto, o conhecimento de coisas se daria por familiaridade, ou seja, por contato direto entre os meus sentidos e o evento fenomênico. É o que a Clarissa falou sobre o presidente que toma um tiro, enfim, e aí a irmã viu, o outro não viu, e esse tipo de justificativa se dá pelo contato direto com os sentidos. Todas as outras se dariam por meio da proposição. E aí o conhecimento proposicional se dá por inferência indutiva, sempre indireta, e por corroboração indutiva. E aí a minha pergunta é, o fato é notório, então a gente está falando de notoriedade do evento fenomênico, e aí me parece que a notoriedade perde o sentido, porque, bom, eu preciso ver quem estava ali, então ela é notória apenas e tão somente para aquelas pessoas que estavam ali, né? E que tiveram esse conhecimento de coisas, e aí a justificativa se daria apenas e tão somente pela inferência da melhor explicação naquele momento em que o fato está acontecendo, porque subsequentemente já é um conhecimento proposicional sobre o evento. Ou estamos falando de notoriedade, de conhecimento, conhecimento de proposição notória e notoriedade da proposição. Se for uma notoriedade da proposição, que me parece que é, porque no processo nós temos proposições, o caso do 11 de setembro, ou até mesmo da prova em vídeo, e aqui citando a Clarissa, que eu ainda estou nos inícios do livro, há uma inferência. Ainda que eu veja pela internet, sempre há uma inferência indutiva em relação a isso, e o conhecimento não é direto. Se for a notoriedade da proposição, aí nós temos um problema. O primeiro deles é que eu posso formular infinitas proposições verdadeiras sobre o mesmo fato e infinitas proposições falsas sobre o mesmo fato. O primeiro problema é eleger a proposição notória. E se a notoriedade é da proposição, me parece que a relevância é pequena, porque tanto a eficácia da cloroquina contra a Covid é uma proposição notória, quanto a não eficácia também é uma proposição notória. E aí me parece que a notoriedade, então, se daria em relação ao conhecimento proposicional. E aí me parece que perderia por completo a relevância desse conceito de fato notório.
Porque se eu tenho a proposição conhecida e também a corroboração dessa proposição conhecida, e aí trazendo o elemento de informação fiável, a inferência indutiva válida, a conclusão adequada e a superação do standard probatório, me parece que a gente cai em todas as outras proposições fáticas que nós temos no processo. Então, e aí me parece importante fazer essa diferenciação entre notoriedade de fato e notoriedade proposicional, porque nós temos problemas epistêmicos muito diferentes de um e de outro, e justificações muito distintas de um e de outro. A justificação de um conhecimento de coisas é muito restrito, muito limitado, me parece que não se aplica ao processo. E o conhecimento proposicional, por seu turno, me parece que precisamos definir onde está a notoriedade, se é a proposição ou se é o conhecimento proposicional. Se for o conhecimento proposicional, me parece que perde por completo a relevância do conceito. Então, eu queria saber de alguém que estudou muito mais que eu e, obviamente, que aplicou isso ao processo, e eu só li o artigo porque o livro foge um pouco da minha área, eu ainda estou com orçamento restrito, mas hora que der eu vou até o seu... Eu amplio as minhas leituras. Valeu, Fred, obrigado pela paciência. Eu vou... Tá em promoção na Podium, viu? Quem quiser. Eli, pessoal, bom, eu vou precisar, eu falei, né, eu precisaria sair um pouquinho antes, me despeço aqui, mas eu achei super interessante a fala do Gabriel. Obrigada, Gabriel. Obrigada a todos, todas pela participação, queridos Clarissa, Robson, Fred, que você falou do conhecimento da coisa, e aí me lembrou de Carnelucci, né? Que hoje o Carnelucci está tão fora de moda, mas ele falava de prova direta, ele chamava de prova direta, essa que é conhecida diretamente pelo sentido do juiz, que era justamente a inspeção judicial. Então, me parece que né, ele está super fora de moda, esse conceito não é aplicado de prova direta, mas faz uma conexão aí com o Russell, com essa ideia de conhecimento de coisa, né? Pelo sentido e não por uma inferência. Mas só joga essa bomba de fumaça aí, deixa para o Fred lidar com essa pergunta do Gabriel super filosófica. E um beijo, obrigada, pessoal. Continue aí os debates. Tchau, tchau. Valeu, Clarice. Valeu, Clarice. Falava com o pessoal aqui antes, né? Que a Clarice foi minha arguidora. E se a Clarice me arguisse de novo, ia ser bis in idem, que é vedado, né? Não pode acontecer isso jamais. Mas ela falou que não deu tempo de fazer todas as perguntas na banca. Pô, Gabriel, prazerzão tê-lo aqui. Você sabe que nós somos colegas, né, de doutorado, acompanhando algumas matérias juntos, né? Você fez a do Calamandré ou do Carnelucci? Foi uma das duas que você fez comigo, né? Do doutorado até. Fiz do Carnelucci. Foi do Carnelucci, exato. Aí, e Gabriel, além do baita pesquisador, como vocês podem ter percebido pela pergunta, é um grande amigo, a gente esteve junto lá nas Jornadas Ibero-Americanas, apresentamos um artigo, eu apresentei esse tema, né? E aí o Gabriel já vinha falando comigo aí sobre, pô, legal, me fez despertar para esse tema, realmente tem coisa interessante a se pensar, então agradeço, Gabriel, muito a sua pergunta aí. E, de fato, como as coisas são interessantes, né? Às vezes existem várias perspectivas que a gente pode analisar o mesmo fenômeno, né? A gente pode analisar o mesmo fenômeno filosoficamente, epistemologicamente, dogmaticamente, processualmente, e às vezes essas perspectivas elas são complementares, às vezes uma perspectiva denuncia erros da outra perspectiva. O conhecimento é sempre... a montanha pode ser a mesma, né? Mas a fotografia sobre a montanha pode ser tirada de diversos pontos diferentes. E à medida que você foi fazendo a sua pergunta, eu fui lembrando do meu trabalho, em que, em alguma medida, para buscar respostas aqui mentalmente, e algumas coisas, embora não tenha usado essa linguagem filosófica ou esses termos que o Russell utiliza, eu tratei em alguma medida. E fazendo alguns links interessantes, né? Por exemplo, a classificação que era feita pelos jurisconsultos sobre notoriedade, sobre o notório, no direito que influenciou o direito canônico, uma classificação, a primeira era de que o notório que era visto aos olhos do juiz.
Então, é aquilo que o juiz poderia ver com os próprios olhos, é aquele que ele viu com os próprios olhos, que seria esse conhecimento sobre a coisa propriamente dita, que a Clarice falou também, que o Carnelucci também utiliza em alguma medida quando fala de prova direta. E não me parece ser algo em que o nosso sistema autorize, porque a gente teria um problema de parcialidade, né? O juiz ele seria quase como uma testemunha dos fatos, se os fatos fossem os fatos primários discutidos no processo, mas se o juiz visse um acidente de trânsito, ele depois fosse julgar esse acidente de trânsito, ou eventualmente se o juiz... Mas, ao mesmo tempo, o juiz ele pode ter visto um fato abstrato, genérico, que não tem uma relevância indireta pelo processo, e isso não advogaria contra a imparcialidade dele. Ao mesmo tempo, quando você falou do conhecimento proposicional, na parte do capítulo que eu toco sobre epistemologia da notoriedade, eu chego a mencionar de que é quase como é uma afirmação que é feita no processo de que um fato é notório. E essa afirmação ela é extraída de uma observação de quem faz essa afirmação de que um determinado grupo tem conhecimento sobre esse fato. Então, é quase como uma proposição sobre outra proposição, né? Porque é o grupo que tem aquele fato como notório. E a pessoa que vai fazer essa proposição, que é o advogado, às vezes, num processo, que vai fazer essa alegação, ele faz essa proposição em cima de outra proposição. E aí a gente fica numa cadeia quase que regressando ao infinito para provar a veracidade daquele fato. Me parece que sim, a questão da notoriedade do processo não é do conhecimento sobre coisa, né, que você falou do Russell, e sim um conhecimento proposicional, porque o que é aportado ao processo não é o fato bruto em si, sim as proposições, as alegações que nós fazemos sobre esses fatos. Né? O fato ele não é verdadeiro ou falso. O que é verdadeiro ou falso é a alegação que se faz sobre ele e é provada no processo. Então, me parece que dentro dessa premissa de que é um conhecimento proposicional, aí a gente tem aquele segundo problema que você retratou muito bem, que é uma questão sobre a própria utilidade da categoria. E o trabalho, eu acho que ele, como eu disse, ele se desenvolve no sentido de que, havendo dois caminhos a serem tomados, o de abandonar a utilidade da categoria e trazê-lo para... e mantendo a utilidade da categoria, a gente opta pela segunda opção, eu opto pela segunda opção, não no sentido de que a classificação do fato como notório ela é inútil, propriamente dita, mas ela tem que ser submetida a um regime probatório que é mais comum, que é mais ligado a qualquer fato que é aportado ao processo, né? Qualquer proposição sobre o fato que é aportado ao processo. Então, nesse sentido, sobre essa perspectiva, analisando sobre essa perspectiva filosófica do Russell que você traz, a gente poderia sim falar de que o conceito em si de notoriedade ele acaba sendo, em alguma medida, inútil, porque ele vai ser mais afeto, mais próximo, mais semelhante a um conhecimento profissional em relação a qualquer outro fato. Não sei se eu respondi suas perguntas, né, Gabriel? Sempre, desde o doutorado, sempre com essa perspectiva da epistemologia, da filosofia, que é muito, muito interessante, eu adoro também. Adorar não quer dizer que eu tenho capacidade de falar no mesmo nível, mas é nesse sentido que eu te respondo, Gabriel. Obrigado aí, bom te rever, viu, meu amigo? Fred, obrigado, Gabriel. Eu pergunto à Clarissa e ao Robson se vocês têm mais alguma pergunta, mais alguma questão. A gente já está chegando no final dessa nossa edição do Torradas. Fique à vontade para fazer alguma questão adicional ao Fred. Fred, também não sei se você tem algum ponto adicional a formular, algo que você entende que seja relevante. Deixo vocês à vontade para que a gente possa depois partir para o encerramento. Eu tenho rapidamente, mas eu prefiro que a Clarissa fale primeiro, mas só para dizer que eu tenho 3 coisinhas assim, mas muito rápido só, depois. Não, eu não tenho nenhuma, não. Eu estou aqui esperando. O Robson já me torrou um pouquinho também, vocês viram? Eu não. De É muito leve, rápido. né? São mais observações. Eu só tenho agradecimentos ao final, então pode ficar à vontade, Robson. Não, são só observações muito rápidas. Se Fred ou qualquer colega quiser falar, né? Primeiro que o seu tema passa muito por poderes instrutórios, né? Que é um tema que me agrada pessoalmente.
Mas é um mundo, né? Mas é interessante como é que fatos notórios, a sua tese, a gente pode percorrer a teoria da prova toda, né? Como o Gabriel mostrou aqui agora, uma sofisticação conceitual. Então, assim, é a riqueza, isso é muito interessante. O poder estrutural por si está presente em todos, mas essa questão da investigação. E aí, ligando um pouco ao que o Gabriel falou, e você também, e na banca foi muito debatido, se a notoriedade é um atributo ou a notoriedade é um próprio fato, né? E você trabalha isso na tese, cita até o Fred uma hora dizendo que notoriedade é fato, e aí o processo pode virar um processo para comprovação da notoriedade, né? Ou melhor, atividade probatória para essa finalidade. Antes de ontem, por exemplo, e aí a notoriedade pode não estar no fato da causa em si, mas por um outro problema em relação à causa, por exemplo, decretação de sigilo. Antes de ontem, saiu uma decisão aqui no Rio, eu vi pela imprensa, que a cantora Ludmilla pede sigilo num processo e ela alega que ela tem uma fama internacional como grande artista. O juiz nega o sigilo, dizendo que, ela não tem, que a fama internacional que ela tem, na verdade, é por ela não saber cantar o hino nacional, porque parece que ela cantou na Fórmula 1 e teve um problema. Eu não vi isso. E aí, qual é o fundamento desse... E olha só, é questão do sigilo. Não é a fama dela... Bom, a fama internacional nem era importante para o sigilo, né? A nacional bastaria, suponho eu. Mas ele vai e pega uma notícia de um jornal de Hong Kong e saiu falando do erro dela. Então ele falou assim, a sua fama é pela falta de talento, e não pelo talento. Olha que coisa... então saiu aí a notoriedade. Aí mistura tudo que a gente está falando, mas a prova ficou aí na notoriedade da fama, que o juiz viu no gabinete dele, sabe-se lá como, ele deve ter colocado no Google dele Ludmilla, e provavelmente no nacional, aí só vai sair coisa errada, né? Aí que tá. O critério de pesquisa. Como ele fez, é o que a Clarissa falou. O que ele pesquisou? Se botar Ludmilla e nacional, vai ser péssimo. Se botar Ludmilla e o impacto no hemorrio com doação de sangue, que eu não sei se vocês souberam disso, ela foi e falou: quem for doar sangue, ou melhor, quem doar sangue no hemorrio, vai ganhar ingresso para o meu show. O hemorrio nunca, na história dele, recebeu o volume de doação de sangue quanto recebeu nesse dia. É um critério que eu posso utilizar. E é um critério muito mais interessante, né? Bom, mas eu não quero falar da Ludmilla, né? Eu estou falando aqui, é um caso que eu acho que é interessante. Só mais duas, muito rápido mesmo. Primeiro, o princípio da conexão, eu tenho desespero com essa terminologia e acho isso muito ruim. A questão da internet, da pesquisa, vai trazendo que você trabalha na sua tese, um problema muito sério, que é a pesquisa na internet, e dispensa da perícia, porque o juiz acha que conseguiu concluir alguma coisa científica ali. E agora, uma curiosidade, quando a gente fala de uma tese que já foi defendida há um tempo, né, e já é livre e tudo, eu fico muito curioso, e aí a única pergunta que eu deixo é se você, pós-tese, pós-livro, continua pesquisando o tema, se você está de ressaca com o tema, ou continua, e se continua, se tem aí, se viu material importante pós sua tese. É só uma curiosidade mesmo para a gente que gosta de pesquisa, né? E obrigado demais, já aproveito para não falar mais. Obrigado e um abraço. Foi realmente um prazer. Valeu, Robson. A segunda pergunta é para ele poder engordar mais a estante que está atrás dele. Viu? Aí já pensou? Engraçado, Robson, você falou desse caso da Ludmilla, e aí é um comentário interessante para todo mundo que está assistindo a gente aqui, que tanto os fatos notórios quanto as regras de experiência, elas são aplicadas e utilizadas no processo judicial pelas partes e pelos juízes e tribunais o tempo inteiro, mas sem que os sujeitos do processo tenham noção de que estão se baseando em regra de experiência e falando sobre notoriedade de fatos. Isso é muito interessante, porque às vezes as presunções são feitas em regra de experiência. Esse tema do sigilo aí, pode ninguém ter falado a palavra notório, mas é um debate sobre a notoriedade desse fato, não deixa de ser. Então, acho que isso é muito interessante, né? De perceber e até para jogar luz sobre o tema, né? Porque, às vezes, isso pode ser explorado pelas partes do processo, pelo próprio juiz, etc. e tal. A questão do princípio da conexão, que eu já faço um gancho já com essa próxima pergunta, né? Eu tenho um tópico que eu falo sobre isso, da utilização do princípio da conexão no processo de trabalho. O nome é horroroso, porque não é princípio, primeira coisa, né? Mas eu estou querendo explorar um pouco desse capítulo, dar uma encorpada, e eu estou querendo trazer esse debate para o processo de trabalho. Talvez publicar numa revista de processo de trabalho, já tenho procurado algumas coisas nesse sentido.
tem uns colegas aqui na FDV, né, que são colegas que são juízes do trabalho, discuti esses temas com ele durante a elaboração da tese. Também fui professor da UFS um tempo, substituto, então eu tive a oportunidade também de ter um juiz de trabalho lá para discutir esse tema. Ele até falou, olha, esse tema é muito importante para nós. Se você puder... Aí eu conversei com ele sobre isso, então eu quero explorar um pouquinho isso também, porque eu acho que é importante. Foi um ponto que o professor Cássio Carpinella bateu muito na tese, na questão do princípio da conexão. E não sei, estou tentando lembrar da sua terceira pergunta. Dos poderes instrutórios, Rob, desculpa. Oi? Eli. É isso Dos aí. poderes instrutórios, né? Poderes instrutórios é um tema que é difícil de tratar, né, Rob? Você sabe disso, né? Um dos temas mais ideológicos do processo civil. Para quem acha que é inconstitucional, vai pegar minha tese e vai falar: esquece, essa tese não serve para nada porque é inconstitucional, sua tese inteira defende algo que é inconstitucional. Eu acho que a gente tem que sempre ter o caminho do meio aí, né? Acho que os poderes instrutórios, de forma exacerbada, são perigosos, mas utilizados com critérios e respeitando aí as garantias, né, fundamentais, ele pode ser utilizado e pode contribuir para o acertamento da verdade dos fatos. E em relação à pesquisa futura, a gente sempre tem uma ressaquinha aí da tese, né? A gente passa um tempo, mas ao mesmo tempo, eu lembro do professor Zanetti, meu professor no mestrado, meu orientador, ele sempre falava isso, sobre o que a gente escreve, a gente sempre fica vinculado. E sempre que sai alguma coisa sobre o tema, a gente sempre está com aquela anteninha ligada, né? Faz aquela abordagem na nossa cabeça, vê em que medida a gente pode explorar. Eu acho que existe um espaço até para uma segunda edição do trabalho, com essa questão, por exemplo, com as observações que vocês fizeram hoje, eu acho que são muito interessantes. Explorar talvez a questão da cadeia de custódia, à luz aí do marco civil na internet, dessa questão dessa atividade probatória de pesquisa na internet, eu acho que é um ponto a ser melhorado no trabalho. Quando eu mandei o livro para o professor Marinoni, aí é curiosidade. E ele falou, e ele gostou, né? Fiquei muito feliz com o elogio que ele fez, ele gostou do tema, e ele falou: olha, tema importante, muito ligado ao que as cortes supremas, a perigosa atividade que cortes supremas do mundo fazem, chamada de in-house fact-finding. E aí, né, confessadamente, já tenho essa lacuna na minha pesquisa da tese, mas o professor Marinoni, como está estudando muito essa questão do processo constitucional, ele já abriu um flanco aí de pesquisa futura, que eu já estou trabalhando em relação a isso, justamente do problema da utilização dessa pesquisa de conhecimento privado, essa pesquisa judicial na internet, para os fatos constitucionais, né? A expressão do professor Marinoni, que são aqueles fatos pressupostos para a interpretação da constitucionalidade. Vamos discutir o quê? A constitucionalidade do aborto. O que é o aborto cientificamente falando, né? Quantas semanas? Então, esses fatos constitucionais que pressupõem a constitucionalidade e a inconstitucionalidade da norma, pelo que eu já estou pesquisando, existe uma discussão sobre como esse debate sobre esses fatos deve ocorrer. Os ministros e as cortes, como devem fazer essa pesquisa? Ela deve ficar restrita à corte, deve ser aberta, democratizada, audiência pública, etc. e tal. Acho que é um flanco do trabalho também nesse sentido. O tema ele é pouco escrito, né? Nós temos uma monografia no Brasil sobre fato notório, além da minha agora, que é do Nelson Palaia, da PUC de São Paulo, um livro rosinha, assim, pequenininho. E tinha uma monografia no estrangeiro que eu conheci sobre fato notório, que é do Lorenzo Carnelli, de 1957, que é um uruguaio, terra do Cutulho, em que ele basicamente escreve um livro para sentar o pau no fato notório. Fala que é uma categoria absolutamente inútil, que só atrapalha, fala de psicologia social, de sociologia, um livro muito, muito interessante, tem tradução para o português também. Tradução boa do Érico Andrade, Érico Maciel, desculpa, esqueci agora o nome do tradutor. E aí eu acho que o trabalho ele consegue colocar um tijolinho a mais nesse tema, trazendo mais contemporaneamente sobre isso, né? E tenho certeza que com as perguntas que vocês fizeram aqui hoje, o Robson, a Clarissa, vão me ajudar muito aí até para alavancar e trazer mais perspectivas para essa pesquisa. A pergunta do Gabriel também é excelente nesse sentido. Tá certo? Vou aproveitar que eu estou com a fala, Eli, queria te agradecer muito, pessoal do Torrados, pelo convite, tá bom? Pessoal do BDP, eu queria... Só desculpa. Bom, termina e eu comento. Pode ficar à vontade, desculpa. Não, só queria agradecer muito pelo convite, foi muito bacana. Professor Robson, professora Clarissa, duas pessoas que eu admiro bastante.
e faço esse agradecimento ao IBDP na pessoa do Eli, que além de um grande amigo, foi muito importante no desenvolvimento da tese, conheci e fiquei mais amigo dele ainda no doutorado. Um cara muito importante, porque a gente precisa de amigos para debater, né? Compartilhar as angústias acadêmicas, a gente sabe que essa é uma fase difícil. E agora, quando a gente publica um livro e recebe um convite, pode debater as ideias com tanta gente querida, tanta gente inteligente, assim, a gente fica com um sentimento de dever cumprido, que eu acho que é o mais importante, né? Ter a consciência tranquila e seguir em frente. Então, muito obrigado. Obrigado, Fred. Obrigado. Só um parênteses antes de encerrar e passar para a Clarice e para o Robson para os agradecimentos. O Robson perguntou sobre publicação. Eu acho que a gente debateu isso, Fred. Tem um texto de uma professora da Alemanha, Wiebke Voss, o nome dela, que eu acho que está em espanhol ou em inglês o texto. E tem uma coletânea, eu tenho ela aqui atrás, do Bruno Sassani, 2 tomos em homenagem ao Bruno Sassani, que eu acho que tem 2 textos sobre o notório e a reconfiguração do notório na era digital e tal. Então, o tema está começando a pegar no tranco aí. Muito A bom tese lembrança. do Fred é A fundamental. Mariana está discutindo bastante isso. André É, Panzarola discute o tema. Tem a Valentina Barontini, que tem sobre o regime processual do fato notório. Francesca Ferrari. A doutrina italiana, Paulo Comolli, né, que ele fala sobre fatos de maneira geral, mas ele tem um capítulo dedicado a isso no livro. Excelente livro. Muita inspiração aí para o meu trabalho. E é isso. Acho que o tema está começando a... Se a tese está chamando a atenção no Brasil para esse tema, eu já estou feliz, então isso que é importante. parabéns, Fred. Obrigado aí pela participação. Clarissa e Robson, fiquem à vontade aí para os agradecimentos e a gente encerra. Obrigado para você. Obrigado a vocês também pela disponibilidade, pela participação. Sempre um aprendizado para mim, contar com vocês é uma alegria, viu? Bom, eu queria agradecer a todos e a todas aqui que, com paciência, ouviram ao nosso debate, as nossas divagações, e parabenizar novamente o Fred pela tese, pela publicação do livro e pelo enfrentamento desse tema, que eu acho que vai continuar sendo debatido a partir das suas ideias, e esse é o principal objetivo, né, de um trabalho acadêmico, além de ser um trabalho excelente, mas é um trabalho que inicia um debate, né? A gente não tem, como pesquisador, pretensão nenhuma além dessa. E a sua está muito bem cumprida e muito bem feita. Agradeço ao IBDP e a todos os organizadores e organizadoras, Carol Uzeda, né, Suzana Cremasco, Talamine, Eli, Clarice, Hobbs, meu amigo, né? E foi muito legal, gente. Obrigada. Igualmente, eu já havia agradecido, reitero, e é um prazer sempre. Abraço Eli, especialmente aqui como organizador e coordenador, e na pessoa dele, abraço todas as pessoas do BDP que vem mantendo Torradas, que é um evento muito interessante e vida longa. Até, gente. Obrigado. Obrigado a todos. Foi um prazer, uma satisfação. Até a próxima edição, agora em 2024. Um abraço.